Olá pessoas, o vídeo de hoje vai ser um vídeo completamente teórico. Então para você aí que acha esse tipo de vídeo chato, enfadonho, enfim, eu sugiro que você assista algum outro, ainda que eu reconheça que seria interessante que você assistisse a esse vídeo, porque ele vai ser importante tanto para que eu trate da obra do Gabriel Garcia Marques, quanto para que eu trate da obra de seus contemporâneos da América Latina. Então, como eu pretendo enveredar aqui, vez ou outra, por esse tipo de literatura, que é um tipo de literatura que não tem muito espaço aqui no YouTube, eu não sei dizer muito bem o porquê, mas enfim. Então, como eu pretendo enveredar por esse caminho, eu resolvi fazer esse vídeo mais teórico em separado para poder explicar um pouco do que foi esse período da literatura para a literatura latino-americana, porque o Gabriel Garcia Marques e esses seus contemporâneos fazem parte do momento que a gente conhece como boom da literatura latino-americana, que foi um fenômeno que aconteceu a partir da segunda metade da década de 60 e que durou ali até o início dos anos 70, abarcando uma série de autores de diferentes países da América Latina e que escreviam sobre com diferentes estilos. Então você tem, por exemplo, no Peru, o Mário Vargas Llosa, na Argentina você tem o Julio Cortázar, na Colômbia você tem o Gabriel Garcia Marques, no Chile você tem, por exemplo, o José Donoso, você tem no México o Carlos Fuentes e você tem em Cuba o Alejo Carpentier. Eu já fiz um vídeo aqui neste canal falando um pouco sobre o primeiro romance do Alejo Carpentier, que é lá o Ecueyambao. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, ainda que este primeiro romance ele não trate diretamente de questões que vão estar ali relacionadas ao boom, mas ele já traz alguns pontos que vão ser importantes para o desenvolvimento da carreira literária e mesmo jornalística do Alejo Carpentier. Então, justamente por conta disso que eu estou aqui sugerindo que você assista aquele meu vídeo. Mas o problema de se pensar no termo boom da literatura latino-americana é que ele se refere muito mais a um fenômeno que foi editorial do que propriamente a um movimento literário, no sentido em que o termo ele pode sugerir ali uma unidade estética que nem sempre aconteceu. Então, para não circunscrever essas obras, as obras desse período, a categorias que não são necessariamente literárias, ainda que se relacionem diretamente com, por exemplo, o mercado editorial, eu vou acabar me aproximando aqui, eu vou acabar me aliando aqui a uma parcela da crítica literária que se refere a esse período como sendo o período do estabelecimento de um modernismo tardio. Pensar o fenômeno do boom se refere novamente mais a uma questão de mercado que nem sempre pressupõe, pelo menos não de início, que esses livros e que esses autores tenham de fato alguma coisa em comum do ponto de vista literário, do ponto de vista estético. E, curiosamente, quando a gente pensa ali nesse período do boom, nós não costumamos associar a ele escritores brasileiros, ainda que nessa época a gente tivesse aqui no Brasil figuras como, publicando figuras como a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, que são extremamente importantes para a nossa literatura deste período. Então, se a gente for parar para pensar, ninguém associa, por exemplo, a Clarice Lispector ao Júlio Cortázar, ainda que alguns dos contos de ambos tenham muita coisa em comum. Ninguém associa lá o Guimarães Rosa ao Gabriel Garcia Marques, ainda que ambos tenham uma preocupação regional extremamente importante. Então, é muito interessante pensar, por exemplo, quando eu fui citar no início desse vídeo aí, alguns dos nomes de escritores que fazem parte do boom da literatura latino-americana, eu citei pessoas do Peru, do México, da Argentina, do Chile, de Cuba e etc. Mas eu não citei nenhum brasileiro e isso não é à toa. Se a gente for pensar bem, na verdade a gente não precisa porque tem um crítico literário muito importante chamado Ángel Rama, que ele publicou em 1980 um livro chamado Más allá del boom, que seria algo como para além do boom. E o Antônio Cândido, nosso querido mestre Antônio Cândido, ele acabou
escrevendo um outro texto que acabou saindo ali junto com o texto do Rama, os dois eram muito amigos, e o nome desse texto do Antônio Cândido é A Contribuição Brasileira à Narrativa Latino-Americana. Pensando então com esses dois teóricos e com alguns outros que eu vou acabar mencionando aqui ao longo desse vídeo, é que eu vou recorrer e mobilizar aqui alguns conceitos da teoria literária para poder entender esse momento da literatura latino-americana, para que então nos próximos vídeos eu fale aí dos dois romances do Gabriel Garcia Marques, que são lá O Enterro do Diabo e Os 100 Anos de Solidão. Pois bem, o primeiro conceito que eu acho que seria interessante a gente pensar aqui, pensando nesse momento do boom da literatura latino-americana, é no conceito de literatura periférica e no conceito de literatura central, no que diz respeito a, digamos, uma pujança tecnológica e a toda a consolidação do capitalismo. Pois bem, do ponto de vista literário, essa distinção entre literatura periférica e literatura central, ela vai acabar apresentando, sobretudo para nós que fazemos parte da periferia do capitalismo, um problema fundamental, porque a produção literária ela não acontece de maneira homogênea em todas as culturas e em todos os países ao mesmo tempo. Ela depende de processos históricos, políticos e sociais que vão iniciar determinados processos estéticos e literários. Ou seja, a literatura ela pode ser vista como fruto de um dado contexto histórico, político e social que vai determinar as formas de construção e as formas de recepção de um determinado texto literário. Por exemplo, a gente tem um teórico muito importante que se chama Lukács. O Lukács ele tem um livro chamado Teoria do Romance, e lá pelas tantas ele diz que o romance é a epopeia da burguesia. No sentido em que o romance vai reproduzir algumas ideologias burguesas e que o personagem central, ele é na verdade a transposição da problemática da individualidade que surge durante o momento ali de consolidação da burguesia. Isso vai pensar no romance enquanto gênero como sendo a epopeia burguesa, isso acaba gerando um grande problema quando a gente pensa, por exemplo, que o romance não vai se desenvolver na periferia do capitalismo, mas sim ele vai ser importado à periferia. Ou seja, o romance enquanto gênero, ele não nasceu aqui no nosso caso, no Brasil. Nós tivemos que importar o gênero romance de Portugal, que já havia, enfim, que já estava sendo influenciado, por exemplo, pela França e por aí vai. No caso aqui do Brasil, a burguesia ela só vai começar a se consolidar de fato nas últimas décadas do século XIX, com toda aquela ideia da abolição da escravidão, que gerou uma mudança na forma como as pessoas se relacionavam com a ideia do trabalho. Porque antes da abolição da escravidão, o trabalho era coisa de escravo, então as pessoas não queriam trabalhar. Ora, se não há trabalho, não há plata, não há dinheiro. E se não há dinheiro, não existe, segundo os pressupostos capitalistas, não existe liberdade individual, que era uma coisa verdadeira quando a gente pensa em uma sociedade pautada ali, né, profundamente dependente do sistema da escravidão e por aí vai. Então a transposição de um gênero que é tipicamente burguês a uma realidade em que não existia uma burguesia consolidada, acabou gerando alguns problemas. Então, por exemplo, o Roberto Schwartz, que é um crítico muito importante aqui para a literatura brasileira, ele tem um texto que se chama A Importação do Romance e Suas Contradições em José de Alencar. Se não me engano, é esse o nome do texto dele. Se for outro, eu vou deixar certinho aqui na tela, mas eu tenho quase certeza que é isso. Pois bem, nesse texto do Roberto Schwartz, chamado A Importação do Romance e Suas Contradições em José de Alencar, esse crítico ele acaba defendendo que o Alencar não conseguiu adequar totalmente a forma romance enquanto gênero
aquela realidade social brasileira de meados do século XIX, porque quem faria isso de fato seria lá o Machado de Assis, ao representar uma burguesia tipicamente brasileira, porque o Machado de Assis começou a perceber que nós não poderíamos ficar ligados muito àquilo que estava acontecendo na Europa. A burguesia brasileira tinha tinha algumas características que eram muito próprias, e isso que o Machado percebeu acabou faltando lá para a produção romanesca do José de Alencar. Então vou deixar certinho a referência de todos esses textos lá embaixo para que você procure caso isso lhe interesse. Pois bem, então esses são os dois primeiros conceitos com os quais nós temos que pensar um pouco, nos quais nós temos que pensar um pouquinho para poder falar nessa questão do boom, que são lá o conceito de literatura periférica e o conceito de literatura central, quando a gente pensa na pujança tecnológica e no desenvolvimento e estabelecimento, enfim, do capitalismo. O outro conceito com o qual nós devemos nos familiarizar aqui é o conceito de formação, que seria muito importante para o mestre Antônio Cândido lá no Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Por quê? Neste seu livro, o Antônio Cândido desenvolve a noção de sistema literário que seria responsável por todo aquele processo de formação e consolidação da literatura, e que se baseia, essa ideia, essa noção de sistema literário se baseia em um tripé formado por um grupo de escritores que são conscientes do seu papel enquanto tal, um grupo de leitores que pudessem que pudessem consumir essa literatura, e uma unidade temática que trate de questões que são fundamentais ao local. Eu já falei de tudo isso no primeiro vídeo daquela minha série sobre a história da literatura brasileira. Vou deixar o link para a playlist lá embaixo, e daí caso isso lhe interesse, você veja lá aqueles vídeos. Mas enfim, ou seja, para poder falar de uma literatura nacional, é preciso que a ideia de nação esteja consolidada. E é justamente por isso que é muito complicado quando a gente vê, por exemplo, nos nossos livros da escola, que a literatura brasileira se inaugura com a carta lá do Pero Vaz de Caminha. Isso não faz sentido, porque não existia Brasil. Como é que vai existir literatura brasileira se a ideia de Brasil ainda não existia? Isso é um problema muito complexo, porque o problema maior ainda, quando a gente pensa em termos de América Latina, o problema é que essa consolidação literária e consolidação nacional só começou a acontecer de fato a partir de meados do século XX, do século passado, com todo aquele processo de revolução e luta social que a gente foi acompanhando, sobretudo lá a partir dos anos 50 e 60. Nesse sentido, então, pensar essa ideia de modernismo tardio, que é, na verdade, esse momento do boom da literatura latino-americana, pensar esse momento de modernismo tardio acaba servindo como um modo de unificar as literaturas latino-americanas, para que deste modo se construa toda uma ideia de literatura continental que englobasse todos esses países que eram vistos ali como a periferia da periferia. Porque eu não sei se você sabe disso, mas Portugal e Espanha nem tanto, mas Portugal e Espanha sempre foram ali meio que a periferia da Europa. Aí você pensa no Brasil e no resto da América Latina, nós éramos a periferia da periferia. Pois é, com o intuito de tirar esses países latino-americanos dessa gaveta, né, digamos assim, da periferia, é que surge todo esse movimento que a gente conhece aí como modernismo tardio, ou como boom da literatura latino-americana. E isso é tão importante nesse período que a maioria dos escritores se envolveria diretamente com questões políticas. Quando a gente pensa na literatura produzida nesse momento ali do boom da literatura latino-americana, a gente sempre tem que ter em vista que literatura e política eram duas coisas que andavam juntas. Então você pensa na atuação, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, que defendeu ferrenhamente a Revolução Cubana. Quando você pensa lá, por exemplo, que o Vargas Llosa se candidatou
a presidência do Peru naquele mesmo período. Enfim, tudo isso acaba mostrando que existia uma ligação muito forte entre política e literatura, e tudo isso acaba tendo muito a ver com essa noção, que é a noção de formação. Outros dois conceitos com os quais nós temos que entrar em contato para poder pensar essa ideia do boom da literatura latino-americana são os conceitos de realismo e de regionalismo. E falar em realismo não é aqui, pelo menos não nesse momento, falar apenas de uma escola literária que começou lá com Madame Bovary na França. Não. Falar de realismo aqui é falar de toda uma forma de narrar que está presente no romance desde lá de os seus primórdios até o início do modernismo. Quando a gente pensa, por exemplo, desde lá do Dom Quixote, ali já existia uma forma de narrar que é uma forma realista, é uma forma muito ancorada no real. Essa forma ancorada no real só vai começar a se dissolver quando a gente pensa, por exemplo, na prosa surrealista de um André Breton, que rompia totalmente com essa dependência que se estabelecia entre a literatura e a realidade. No caso, então, dessa literatura mais periférica, esse realismo acaba ganhando aspectos totalmente regionalistas ao se fixar excessivamente na representação de aspectos de cor local, o que dá ao texto um caráter extremamente exotista de representação do pitoresco, de representação do exótico. Quem fala bastante sobre isso é o Machado de Assis, que publicou um texto chamado Um Instinto de Nacionalidade. Se não me engano é esse o nome do texto. Eu vou deixar lá embaixo certinho o nome para esse texto do Machado de Assis, porque lá ele já começa a dar algumas posições teóricas sobre essa questão da representação da cor local do país e como que isso nem sempre está ligado à ideia de uma literatura nacional. Então, o regionalismo, ele equivaleria aqui a um realismo adequado a todas aquelas condições sociais de países que são da periferia do capitalismo. Então, desde a América Latina, quando a gente pensa aqui no caso do boom, até mesmo o sul dos Estados Unidos, que é retratado pelo William Faulkner lá em livros como, por exemplo, O Som e a Fúria. Eu já fiz um vídeo sobre O Som e a Fúria aqui no canal, o link para ele vai estar lá embaixo também. Pois é, mesmo quando a gente pensa no sul dos Estados Unidos, ainda assim nós estamos pensando em uma região que faz parte da periferia do capitalismo, porque o sul dos Estados Unidos sempre foi muito mais atrasado do ponto de vista tecnológico do que o norte, e isso é uma coisa muito importante. Eu também já falei, se não me engano, dessa questão da relação entre regionalismo e realismo no meu vídeo sobre os ovos azuis da serpente. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também, caso você se interesse, veja lá aquele vídeo. E toda essa ideia de um regionalismo e toda essa ideia da representação do exótico e mesmo dessa ideia da cor local vão ser muito importantes para que a gente entenda toda a construção do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, sobre a qual vou falar lá em algum momento dos meus vídeos futuros. Pois bem, pensando ainda no realismo e voltando lá a falar junto com o Lukács, esse teórico defende que existem basicamente 4 momentos que vão ser importantes para o romance realista, para entender o romance realista. O primeiro desses momentos, ou pelo menos o primeiro desses pontos, é a publicação do Dom Quixote lá do Miguel de Cervantes, porque trata-se de um momento de articulação da sociedade burguesa, onde todos aqueles gigantes que existiam até então começaram a se transformar em moinhos de vento, ou seja, não existia mais espaço para a subjetividade, tudo era extremamente técnico, tudo era extremamente calcado no real, no social. O segundo momento de grande importância lá para o Lukács é o momento da emergência da obra do Balzac, porque o Balzac ele é responsável pelo chamado romantismo da desilusão. Por outro lado, você tem também lá na Rússia, e aí você tem com isso o terceiro momento, a emergência da obra do Tolstói, que cria romances monumentais, como por exemplo lá o Ana Karenina e o Guerra e Paz. E nesses romances ele acaba expondo toda
uma técnica narrativa altamente sofisticada. E por fim você tem como quarto e último grande momento lá, o momento da emergência da obra do Fyodor Dostoiévski, que já aponta para o modernismo com toda a sua exposição psicológica que interfere diretamente na narrativa. Então, se você aí já leu, por exemplo, livros como O Idiota, do Dostoiévski, você sabe que, como nós estamos acompanhando ali a história a partir da perspectiva de uma pessoa com epilepsia, sempre que ele vai ter um ataque epilético, a narrativa se torna altamente confusa. Então, a esses romances realistas, o Lukács acaba contrapondo aquilo que ele chama de romances do nada, que são aqueles romances nihilistas por excelência, que são, na verdade, produto da modernidade literária. Então, está ligada a essa ideia de romance do nada, estão ligadas, na verdade, a essa ideia de romances do nada, figuras como, por exemplo, o Franz Kafka, o Thomas Mann, o Marcel Proust, o James Joyce, o William Faulkner, a Virginia Woolf e vários outros desses modernistas. Então, os primeiros conceitos com os quais nós deveríamos nos familiarizar são lá: literatura periférica, literatura central. Depois, a ideia de formação, a ideia de realismo e de regionalismo. E daí, como nós estamos falando do período do modernismo tardio, um outro último grande conceito com o qual nós temos que entrar em contato é o conceito de modernismo, porque o modernismo ele foi um período que se iniciou justamente no momento da crise, da primeira grande crise da civilização burguesa que aconteceu ali durante a Primeira Guerra Mundial, em que todos aqueles pressupostos da literatura realista começaram a entrar em colapso. Com isso, então, aquela ideia da onisciência realista vai se tornando cada vez menos frequente, porque com toda aquela tragédia que a tecnologia trouxe durante a Primeira Guerra Mundial, acabou gerando-se toda uma crise da civilização e uma crise da filosofia ocidental que acabou sendo uma coisa insuperável ali. Então, é justamente por conta disso que essa ideia histórica, esse contexto histórico acaba influenciando diretamente não apenas na sociedade em si, mas no modo como a sociedade se entende, e isso, evidentemente, acaba se refletindo na literatura. Enquanto isso, em termos literários, né, enquanto o mundo estava acabando lá na Europa, em termos literários, com exceção do Brasil e da Argentina, que já haviam, enfim, conquistado a sua consolidação literária com figuras como Borges na Argentina e o Machado de Assis aqui no Brasil, os outros países da América Latina ainda estavam muito ligados ali ao realismo do século XIX e aquilo que a crítica literária chama de novela de la tierra, que era uma novela que tratava basicamente de toda aquela questão nacionalista e por aí vai. Evidentemente, não é só isso, mas eu não posso me alongar muito nisso, porque senão esse vídeo vai ficar com 3 horas de duração e não é essa a minha ideia aqui. Então, durante esse período que nós estamos aqui chamando de modernismo tardio, dos anos 60, que coincide lá com o boom da literatura latino-americana, os autores começaram a se voltar àquele modernismo histórico dos anos 20, lá da Virginia Woolf, do William Faulkner, do James Joyce, etc. Então esses autores começaram a se voltar a esse modernismo histórico para poder se utilizar de algumas de suas técnicas que revolucionassem as literaturas latino-americanas. Portanto, trata-se de um modernismo tardio porque ele vai representar um retorno àquele modernismo histórico do pós-Primeira Guerra Mundial. E é justamente por conta disso que a literatura brasileira acaba não sendo associada diretamente a esse momento do boom da literatura latino-americana, porque a nossa literatura já havia sido consolidada lá desde o Machado de Assis e nós já havíamos passado por um modernismo com figuras como, por exemplo, o Mário e o Oswald de Andrade lá a partir dos anos de 1920. Então veja que é justamente por conta disso que a gente não pode associar muito bem o Brasil a esse momento do modernismo tardio, e é por conta disso que eu prefiro esse termo ao termo boom, porque quando a gente pensa em boom da literatura latino-americana, nada faz pressupor por que o Brasil acabou não entrando na jogada, enquanto que o termo modernismo tardio acaba dando conta
de toda essa questão. Outro caso de literatura que também já havia se consolidado, como eu já falei para vocês, é lá a literatura argentina, porque com a obra do Borges, a literatura argentina acabou se distanciando da novela de la Tierra, se distanciando dos pressupostos do realismo do século XIX e se aproximando muito bem daqueles modernismos históricos europeus. Então, fora esses dois casos, fora a literatura brasileira e a literatura argentina, os outros países da América Latina ainda não tinham uma cultura literária estabelecida e terão como ponto de formação dessas culturas literárias esse período de modernismo tardio a nível ali continental e não apenas nacional. Então, por causa desse uso de técnicas modernistas, alguns críticos ali especializados nesse período literário acabam dizendo que esse momento do modernismo tardio apresenta uma tecnificação narrativa muito grande. E algumas dessas técnicas que acabaram sendo ali assumidas pelos modernistas tardios foram por exemplo, o discurso indireto, que apesar de já ter sido usado por figuras como, por exemplo, lá, a Jane Austen e o Flaubert, foi radicalizado durante o período do modernismo histórico lá dos anos 20. Outra técnica que acabou sendo incorporada durante o modernismo tardio foi lá o monólogo interior, como é o caso lá do monólogo da Molly Bloom no final do Ulisses, do James Joyce. Você tem a incorporação da técnica conhecida como fluxo de consciência. Você tem a técnica conhecida como narrador não confiável, ainda que o Dom Casmurro lá do Machado de Assis e mesmo a outra volta do parafuso do Henry James, se não me engano é o nome do autor, né? Não me lembro mais. Mas enfim, quando a gente pensa na outra volta do parafuso e no Dom Casmurro, a gente já tem ali narradores que não são confiáveis. Mas essa técnica do narrador não confiável acabou se radicalizando durante o período da modernidade, do modernismo histórico. Outra técnica que acabou sendo incorporada pelos modernistas tardios foi lá a ideia dos pontos de vista múltiplos. Então você tem isso, por exemplo, lá no Enquanto Agonizo, do William Faulkner, e isso vai aparecer, por exemplo, no La Hojarasca, que aqui no Brasil recebeu o título de O Enterro do Diabo, do Gabriel Garcia Marques. Outra técnica que acabou sendo muito importante foi a desconstrução da linearidade temporal por meio de recursos como a visão simultânea, como a analepse, que é lá o tal do flashback, e a prolepse, que é quando você vai para frente no tempo da narrativa. E isso já aparece desde o início aqui dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E a última grande técnica que acabou sendo incorporada pelos modernistas tardios foi lá uma técnica chamada de mise en abîme. Eu vou deixar certinho o nome dessa técnica aqui, que era uma técnica que havia sido muito utilizada pelo Borges e pelo Gide, que é o autor de um livro chamado Os Moedeiros Falsos, que conta a história de um romancista que está escrevendo um romance sobre um romancista, que está escrevendo um romance sobre um romancista. O Júlio Cortázar tem um conto chamado Continuidade dos Parques, em que ele se utiliza desse recurso da mise en abîme. Se não me engano, eu fiz um vídeo já bem antigo aqui no canal sobre esse conto do Cortázar, e eu vou deixar o link para ele lá embaixo para que você assista caso não tenha assistido. Então veja que, justamente por conta da utilização dessas várias técnicas, a crítica literária costuma dizer que o modernismo tardio foi um período de tecnificação das narrativas. Então esses autores eles se utilizaram de todas essas técnicas com a intenção de criar uma literatura mais complexa, mas que ainda considerasse questões regionais, e pensar nessas questões regionais é importante para que a gente entenda, por exemplo, toda a prosa barroca de alguns autores ali desse momento de modernismo tardio, porque esses escritores da América Latina, como por exemplo lá o Alejo Carpentier, que sempre foi, enfim, chamado de um escritor extremamente barroco, pois bem, o Alejo Carpentier
e outros escritores da América Latina, eles não faziam parte da tradição literária ocidental, o que aponta para toda uma questão do subdesenvolvimento. Porque se nós somos países subdesenvolvidos é porque nós, que é um termo já meio ultrapassado, mas enfim, isso acontece porque nós não estamos ali vivendo aquela pujança tecnológica associada à consolidação do capitalismo. Pois bem, o que acontece é que, justamente por conta desse nosso subdesenvolvimento, nós não fazemos parte da tradição literária ocidental. Portanto, esses autores relacionados a esse momento do modernismo tardio tinham que descrever minuciosamente para que o leitor estrangeiro entendesse como eram as árvores, as frutas, os animais e etc. E toda essa minúcia descritiva acaba fazendo com que o texto se torne excessivamente barroco, excessivamente hermético em alguns casos. E é justamente por conta disso que a gente sempre tem que levar em conta essa influência social da construção das sociedades latino-americanas para que a gente entenda esse momento do desenvolvimento do modernismo tardio nesses mesmos países. Tudo isso acabou dando origem àquilo que o Emil Rodrigues Monegal, que é outro crítico muito importante desse período, chamou de nova novela hispano-americana em um texto publicado, se não me engano, em 1967. E para o Monegal, a principal característica estética dessa nova novela hispano-americana era a tal da tecnificação narrativa. Então, por um lado, nós temos o conceito de tecnificação com o Monegal, e por outro lado, nós temos o conceito de formação com o Rama e o Antônio Cândido, ainda que anos depois o Rama acabaria abarcando a ideia de tecnificação, ainda que sob uma ótica mais voltada ali aos pressupostos da sociologia e do marxismo, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente nesse mesmo vídeo. Enfim, em 1970, o Rama publicou um livro chamado Transculturação na Narrativa Latino-Americana, que se aproxima muito de um texto que o Antônio Cândido publicou em 1971, chamado Literatura e Subdesenvolvimento. E essa proximidade se deve ao fato de que, em ambos os textos, esses autores, o Cândido e o Rama, propõem que as culturas latino-americanas, incluindo aí a cultura brasileira, não estão totalmente formadas. E mesmo a unidade literária conquistada no Brasil com a figura do Machado de Assis ainda é precária diante do avanço da indústria cultural em um país com alto número de analfabetos. Então, para que essas culturas sobrevivessem, era preciso haver ali um movimento de resistência a esse imperialismo cultural. Não no sentido de rechaçar aquilo que vem de fora, mas sim de preservar o seu caráter cultural formado. Então, tudo isso acaba, de uma maneira ou de outra, evidentemente, tendo um impacto forte no modo como se produz e no modo como se consome a literatura. E é justamente por conta disso que se inicia um processo que o Rama vai chamar de transculturação e que o Antônio Cândido chamou de superregionalismo. E daí eu não sei se você percebe, mas a ideia por trás disso tudo é que não se trata aqui de um processo de aculturação no sentido de negar a própria cultura e nem de desculturação no sentido de negar a cultura do outro. A transculturação se liga muito mais ela está muito mais próxima à ideia de antropofagia proposta pelo Oswald de Andrade, porque trata-se de um processo de assimilação de tudo aquilo que há de melhor na cultura do outro para poder tratar do dado local, e um processo dialético que o Antônio Cândido chamaria em outro texto de dialética do localismo versus cosmopolitismo. Então, para o Rama, né, que é o grande responsável pelo termo de transculturação, para o Rama existem basicamente 4 autores que são exemplares para que a gente possa entender esse processo de transculturação na América Latina. O primeiro desses autores é lá o Alejo Carpentier, em Cuba. O segundo
é o José Maria Arguedas, no Peru. O terceiro é o Gabriel Garcia Marques, na Colômbia. E o quarto é o Guimarães Rosa, aqui no Brasil. Todos esses escritores, eles conseguiram, de uma maneira ou de outra, assimilar as técnicas modernistas e aplicar essas mesmas técnicas em todo um processo cultural local. O caso do Guimarães Rosa vai ser responsável por estabelecer aquele procedimento que o Antônio Cândido chamou de superregionalismo, porque o Guimarães Rosa ele conseguiu superar todo aquele exotismo regionalista ao universalizar a ideia do sertão. Pois bem, até agora eu fui falando de toda essa questão mais literária envolvendo o processo de consolidação do modernismo tardio, que é chamado aí de boom da literatura latino-americana, mas a gente também não pode ignorar o contexto histórico em que esse movimento se iniciou ali e se desenvolveu. Porque em um texto chamado Cultura e Política de 1964 a 1973, o Robert Schwartz, ele diz que esse período da América Latina, esse período aí compreendido entre 64 e 73, ele se constituiu em nível latino-americano como uma hegemonia cultural de esquerda quando a gente pensa no modo como a arte se articula em resposta aos movimentos repressores que existiam naquele período. Basta aí que você se lembre, por exemplo, dos vários romances que eu fui comentando aqui no canal, naquela minha playlist de livros sobre o período da ditadura militar. Eu vou deixar o link para essa playlist lá embaixo. Caso você não conheça esse projeto, veja lá. Pois bem, essa hegemonia cultural de esquerda, apontada lá pelo Schwartz, ela é fruto, primeiro, de todo esse movimento, de todo um movimento progressista da década de 50 e início da década de 60, e segundo, essa hegemonia cultural de esquerda é fruto do fim desses governos progressistas na América Latina que foram sendo derrubados aos poucos por várias ditaduras militares. E daí eu vou deixar aqui agora uma imagem aí, vou colar aqui novamente, porque eu não me lembro muito bem disso, não é? Muito bem, todas essas datas aí que você está vendo agora dizem respeito ao processo de instauração de ditaduras militares nos países da América Latina, desde 54 na Guatemala até 82 na Bolívia. Pois bem, em 54, na Guatemala se instaurou ali uma ditadura militar que foi financiada pela United Fruit Company, que era uma indústria situada em Boston, nos Estados Unidos. Essa empresa, ela era responsável principalmente pela exploração de banana, e ela vai ser muito importante naquele romancezinho lá do Gabriel Garcia Marques, chamado 100 Anos de Solidão. Se você aí já leu esse romance, ou mesmo se você já leu aí O Enterro do Diabo, você deve se lembrar que nós temos ali referências a uma companhia chamada de Companhia Bananeira. Pois bem, a Companhia Bananeira é, na verdade, a United Fruit Company, que financiou o processo de ditadura militar que se iniciou em 54 na Guatemala. Pois bem, em 54 também nós temos a instauração da ditadura no Paraguai, em 62 na Argentina, em 64 no Brasil, por conta lá da deposição do Jango, e aí você tem o início da ditadura militar, em 68 no Peru, em 73 no Chile, com toda aquela ideia lá do Pinochet e etc e tal. E aí, durante esse processo de instauração da ditadura do Pinochet no Chile, a partir de 73, você teve as várias tentativas dos chamados Chicago Boys de implementar um liberalismo a partir do zero, acabando completamente com toda a esperança socialista da América Latina. Mas enfim, em 73 você tem lá também no Uruguai o início da ditadura, em 78 você tem na República Dominicana, em 79 você tem na Nicarágua e por fim, em 82 você tem esse mesmo processo de ditadura se iniciando lá na Bolívia. É justamente por conta do início de todos esses processos aí ditatoriais em vários países da América Latina que em 1981 o Rama publica um texto chamado A Tecnificação Narrativa,
em que ele faz uma distinção muito interessante entre os anos 60, que ele vai chamar ali de época das grandes esperanças, e os anos 60, que ele vai chamar de época das ilusões perdidas. E essa distinção feita pelo Rama vai ajudar muito bem a entender todo o processo de desenvolvimento e de fim do modernismo tardio. E além disso, pensando nesse deslizamento que acontece da época das grandes esperanças para a época das ilusões perdidas, a gente começa a entender muito melhor por que, que os 100 anos de solidão vai ganhando tonalidades cada vez mais nihilistas, cada vez mais negativas conforme vai chegando ao fim. Se você aí já leu esse romance, você sabe que no começo ele é todo alegrinho, aí de repente você começa a perceber que ele vai se tornando cada vez mais sombrio, cada vez mais triste, até que você chega lá no final. Pois bem, essa ideia de tecnificação da narrativa que havia sido proposta lá pelo Rama, ela foi apropriada pela CIA. Sabe a CIA lá dos Estados Unidos? Pois bem, a CIA ela via muita vantagem em ver os escritores latino-americanos escrevendo obras cada vez mais técnicas, cada vez mais herméticas e com isso cada vez menos políticas. E é justamente nisso que reside a grande diferença entre a tecnificação proposta pelo Rama e a tecnificação proposta pelo Monegal. Por quê? O Monegal acreditava que a técnica em si mesma já era importante. Já para o Rama, esse processo de tecnificação era importante não pela técnica em si, mas por conta da revitalização da literatura política na América Latina. Então, esse texto publicado em 81 pelo Rama, né, o Tecnificação Narrativa, ele é importante para entender todo esse momento do ponto de vista literário, então vamos com calma aqui nos comentários sobre ele. Porque a primeira coisa que o Rama vai fazer é tratar desse processo de formação de uma literatura que se desvincula do regionalismo tradicional do século XIX, a partir dos anos 20, e que vai encontrar o seu ápice nos anos 60 do século 20. E daí, durante esse processo de formação literária, duas cosmovisões distintas foram se formando e a partir delas foram se articulando todas as obras desse período ali relacionado ao boom da literatura latino-americana, que nós aqui estamos chamando de período de modernismo tardio. Essas duas cosmovisões são a cosmovisão universal e a cosmovisão local. A partir desse momento, o Rama passa a defender que a tecnificação narrativa observada nos países centrais do capitalismo é fruto de uma tecnificação social. Nesse sentido, a cultura e a literatura estão intimamente ligadas ao dado social e é justamente por conta disso que existe aí uma disparidade entre a literatura produzida no centro do capitalismo e aquela literatura produzida na periferia do capitalismo, porque a literatura produzida na periferia apenas reproduz os pressupostos estéticos que foram produzidos na literatura feita ali nos países centrais do capitalismo. E é por conta disso que o conceito de tecnificação para o Rama é diferente daquele proposto pelo Monegal, porque o Rama era muito ligado ao marxismo e ele entendia que existe uma equivalência quase que absoluta entre as técnicas literárias e as técnicas de trabalho. Ou seja, quanto mais tecnificada for uma sociedade, mais tecnificadas serão as narrativas que essa sociedade produz. E é justamente por conta dessa equivalência que o Rama articula a diferença entre os anos 60, lá das grandes esperanças, e os anos 60 e os anos 70 das ilusões perdidas. Porque se existe um movimento aí, que é o movimento da desilusão, que vai ficando cada vez mais forte, isso acaba afetando diretamente a literatura, que reflete o fato de que todas aquelas ações pelo desenvolvimento da América Latina que estavam sendo construídas ali no início dos anos 50 e em alguns casos até meados dos anos 60, começaram a ser aos poucos abandonadas por meio da instauração das várias ditaduras militares. Então,
todo aquele progresso que estava sendo prometido ali acabou não se cumprindo. E é justamente daí que advém essa diferença entre a época das grandes esperanças e esse momento ali das ilusões perdidas. E com isso, esses autores do período começam a assumir duas posturas distintas com relação a essa narrativa mais técnica. Então, durante os anos 60, vai haver um movimento que o Rama chama de santificação da técnica, que vai ser substituído nos anos 60 pela politização da técnica. Então, esse processo de santificação que a gente observa, por exemplo, lá no Enterro do Diabo, ou enfim, a Revoada, como ficou o título aqui em português, né, lá o Harasca do Gabriel Garcia Marques, mas enfim, no Enterro do Diabo, a gente observa esse processo de santificação, porque a gente tem o uso da técnica pela técnica, o uso da técnica para mostrar que os autores latino-americanos sabiam escrever como aqueles grandes modernistas, como por exemplo William Faulkner, a Virginia Woolf e etc. Já nos anos 70, como por exemplo a gente observa lá nos 100 anos de solidão, a gente apesar dos 100 anos de solidão ser de 1967, ele já apresenta ali alguns desses pressupostos da chamada politização da técnica, porque a politização trata da aplicação dessas técnicas modernistas às matérias locais. Então, para o Rama, nesse seu texto publicado lá em 1981, essa mudança da santificação para a politização acontece porque, ao contrário daquilo que existe nos países desenvolvidos, em que é possível se pensar em uma ideia da arte pela arte, os países periféricos com relação ao capitalismo não tinham uma cultura formada. Então esses países tinham que se apropriar dessas técnicas e aplicá-las a uma matéria local. E é justamente nisso que se encontra a grande diferença entre o modernismo periférico e aqueles modernismos centrais da Europa. Então, se a técnica literária acompanha o desenvolvimento social, seria preciso primeiro desenvolver essas sociedades latino-americanas para só então a gente pensar no uso da técnica pela técnica. Esses países estavam, o grande problema é que esses países latino-americanos estavam cada vez mais distantes daqueles países desenvolvidos da Europa, por exemplo. Sobretudo do ponto de vista do processo histórico de consolidação do capitalismo. E é justamente por conta disso que é preciso, então, mostrar essa defasagem aplicando a técnica na exposição dos problemas sociais locais ali, aos quais pertencem esses autores latino-americanos. Portanto, os autores envolvidos ali nesse momento do boom, que é o momento dessa tecnificação narrativa, esses autores eles têm duas opções, segundo lá o Rama. A primeira dessas opções é usar a técnica para tratar do dado local, como fez lá, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, e no caso do Brasil, o Guimarães Rosa, ou eles podem radicalizar o uso da técnica para evidenciar os problemas sociais. E daí, o Mário Vargas Llosa, ele tem um romance chamado A Casa Verde. Eu não sei se você conhece esse romance, se não me engano ele já foi publicado aqui no Brasil, mas enfim. Ele é um romance extremamente complexo do ponto de vista estrutural e estético, e ele vai tratar de uma realidade que seria muito melhor representada em um romance regionalista, porque o tema do romance do A Casa Verde é o subdesenvolvimento, porque o Vargas Llosa ele vai falar basicamente de como que, a partir da inauguração de um prostíbulo, a modernização foi chegando cada vez mais, de maneira mais forte, a uma região praticamente abandonada ali do Peru. Então é basicamente a partir dessa dualidade que pode trabalhar ali o escritor envolvido
nesse processo da instauração do modernismo tardio. Ou ele vai usar a técnica para tratar do dado local, ou ele vai radicalizar a técnica para evidenciar os problemas sociais. Pois bem, o que eu vou tentar fazer aqui nos meus próximos vídeos é mostrar esse deslizamento da sacralização para a politização da técnica. Para demonstrar esse deslizamento, eu vou tratar primeiro do Lá o Jarasca, que é lá o Enterro do Diabo, que é o primeiro romance do Gabriel Garcia Marques, em que o autor vai sacralizar a técnica ao escrever um romance muito próximo de todas aquelas técnicas modernistas utilizadas, por exemplo, pelo William Faulkner em romances como Enquanto Agonizo. Já por outro lado, que a gente observa em 100 Anos de Solidão, que é um romance de 67, a gente observa que nele o Gabriel Garcia Marques politiza o uso da técnica para demonstrar justamente esse momento da crise da nova narrativa, que por sua vez reflete toda aquela crise social, política e histórica porque passava a América Latina no meio de tantas ditaduras militares que estavam começando aí a, enfim, se espalhar pelo solo dessa região. Pois bem, então vai ser basicamente disso que eu vou tratar nos meus próximos vídeos. E eu vou encerrar esse porque a minha voz já está começando a falhar, enfim. Mas o que eu tentei mostrar aqui para vocês agora foi, ao longo desse vídeo, foi o seguinte: como que esses modernistas tardios dos anos 60 se apropriaram daquelas técnicas dos anos 50 para poder tecnificar uma narrativa de modo a expor os problemas locais, para poder expor dados locais da América Latina de modo a inserir essas literaturas no grande circuito da literatura universal. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, mas caso eu não tenha realizado esse meu desejo, comente lá embaixo se você ficou aí com alguma dúvida, enfim. Eu vou colocar o nome para todos esses textos que eu fui citando aqui para vocês lá embaixo, porque caso isso lhe interesse, fica aí a minha recomendação de leitura, porque esse é um período extremamente complexo, então acho que vale a pena que a gente conheça um pouco do que estava acontecendo ali do ponto de vista da teoria e da crítica literária, para que a gente possa entender as grandes diferenças que acontecem nos vários livros publicados ali nesse período, mas apesar dessas diferenças, todos eles tinham essa mesma relação que era consolidar uma literatura mais continental para representar ali a América Latina, certo? Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!